Amigos queridos, que Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos acoberte com seu manto de paz e derrame sobre a humanidade da terra as vibrações da sua misericórdia, em favor de todos nós, espíritos compromissados, espíritos que viemos juntos progredirmos pelos trabalhos fraternos a cada qual de nós confiados, que estejamos atentos e vigilantes, confiantes e resolutos, para que as oportunidades redentoras do caminho sejam percebidas por todos nós. E que juntos, Senhor, num só coro, numa só voz, num só sentimento, possamos buscar-te a presença em todos os instantes da nossa vida. Que as nossas mãos se estendendo os nossos sentimentos a todos aqueles que vierem ter conosco, para que todos os nossos irmãos em humanidade possam receber do seu Evangelho a luz da verdade. Assim, amigos queridos, com esperança e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Todo esse capítulo é um chamamento, é uma estimulação profunda a nós movimentarmos os nossos sentimentos, as nossas ações no bem, em benefício do próximo. Esse item, convidar os pobres e os estropiados, Jesus, quando fizestes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que em lugar dos amigos é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: sereis felizes porque não terão meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação da abundância de que desfrutais. Então, esta abundância, que é o cerne, desse item, compartir da abundância de que me farto. Esse é o ato no bem. Muitas vezes uma pessoa traz uma construção moral bem significativa, que é do que ela é farta, é o que é abundante naquele espírito. E todas as suas ações são veiculadas por aquela vibração, porque é daquela abundância. Então, se ela estende a mão para o passe, se ela estende um prato de comida,
se ela varre um chão que está necessitado de ser limpo, em tudo que aquela pessoa faz, ela está multiplicando e doando do que ela tem de melhor. Olha que movimentação de forças, né? Então, é importante mas às vezes nós nos sentimos tão depauperados, tão sem o que dar. Vamos fazer as obrigações morais do homem de bem. Até que esse movimento, essa construção, gere em nós sentimentos. E quando a construção do bem é ainda a nível de obrigações, mas ela é constante, o sentimento que vai ser construído daí é realmente a fartura, é o festim, é o banquete. Porque alguém vai desfrutar destes melhores sentimentos. Então, ninguém de nós está desprovido de recursos, mas há momentos em que realmente nós estamos muito mais necessitados de sermos amparados do que de amparar. E por que estamos necessitados de sermos amparados? Para nós nos sentirmos necessitados de receber e aprendermos a receber com gratidão, para que aquela experiência que me cuidou, que me tratou, que me amparou, eu possa multiplicar. Então, ainda continuando, mesmo que nós trouxemos ontem, lição se chama Chamamento Divino, está no Palavras de Vida Eterna, capítulo 127. O senhor da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e vielas da cidade e trazei para cá os pobres, mutilados, cegos e coxos. Lucas 14, 21. Ao que Emmanuel trouxe essa lição, chamamento divino. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Ontem nós falamos do desculpismo. O quanto nós colocamos tantas justificativas para nos isentar da doação de nós mesmos para o bem. E aqui Emmanuel vai dizer, continuando esse pensamento, né? Há quem se diga errado em excesso. É a mesma coisa que o desculpismo. Ah, não, quem sou eu, isso, aquilo, aquilo outro. Há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas. Esse está ensimesmado, reverberando, né, na sua consciência, os tormentos íntimos. Há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma e sofre tanto, que não tem forças para se movimentar. Essa é uma situação, amigos, muito comum no mundo em que vivemos. Nós deixamos chegar num ponto que essas nossas enfermidades morais, vamos dizer assim, nos paralisam. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos sem qualquer exceção. Pobres de virtude. Porque é diferente do que nós vemos assim, cheios de remorso, de culpa, com graves defeitos, etc., dores profundas. Mas há aqueles pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da Era Nova. Porque Jesus não veio para os sãos, veio para nós mesmos. Nesse quadro de extremadas imperfeições, ele nos convidou. O Sermão da Montanha é um convite, frase a frase,
para que nós movimentemos as nossas forças para contribuir com a implantação da Era Nova. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, ele fala para eles que veio convidá-los para implantar o reino de Deus na consciência dos espíritos, em outras palavras. E todos se sentiram felicitados pelo convite e disseram sim. Outros tantos ainda não se sentiam em condições, mas foram se arrastando ao lado do Cristo, dia após dia, dia após dia, se mantendo naquela vibração, calando fundo aqueles ensinamentos vividos e não falados, que estes, pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio, cegos do conhecimento superior, foram também chamados. Alguns disseram sim na primeira hora. Outros tiveram dúvidas. E outros de nós somos agora aqueles que correm em desabalada carreira para dar tempo de fazer aquilo que Jesus nos convidou há 2000 anos. E que precisaremos fazer nessa existência o que outros fizeram em 2000 anos. Que são os trabalhadores da última hora. Que última hora é essa? As derradeiras reencarnações na Terra, para que a gente possa acordar desse estado enfermiço em que nos encontramos e que são impeditivos da construção da obra do cristão. Então, olha só, isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Jesus poderia ter convidado os espíritos para assessorá-lo, os mais puros sobre a terra, mas ele confia que o seu evangelho faz acordar em nós valores que não possuíamos. Rasga os véus da nossa ignorância, nos habilita a sermos cooperadores, porque a centelha divina está em nós. E é por isso que Jesus chamou. Primeiro vieram 70, depois vieram os 500 da Galileia, que na aparência externa dos homens, quem eram os 500 da Galileia, Humberto de Campos descreve com detalhes, eram estes: os aleijados do sentimento, coxos do raciocínio, cegos do conhecimento, mas eles tinham sido sinalizados pelo Cristo, que tocou os seus sentimentos. E estes sentimentos com que Jesus os tocou é que fez com que acordassem. Olha, o que eu recebi de Jesus é tão extraordinário que eu vou passar o resto dos tempos fazendo bem. É por isso que a gente vem desenvolvendo esse pensamento que se a gente não registrar o bem que recebemos de Jesus, como fazer o bem para o outro? E esses espíritos despertados, que os 500 da Galileia seriam os multiplicadores, né, em todas as eras, em todos os séculos, seriam os representantes de Jesus na Terra, foram marcados pelo sentimento. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, que é a presença do Cristo, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, se libertar das ilusões do mundo, né? Desfazendo cárceres mentais, rompendo as amarras de pensamentos doentes, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Tudo isso se faz quando o Evangelho nos toca. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. Não coloque a doença à frente da sua possibilidade de servir, porque ela em nada nos impede. No clima da Boa Nova,
Todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Que nenhuma desculpa seja mais impedimento para nos lançarmos à obra. Mas esta obra, amigos, ela não está a quilômetros da nossa casa. Esta obra começa no reduto íntimo, se estende ao grupo de convivência, se estende ao grupo profissional, ao nosso ambiente social, porque onde quer que estejamos, precisamos estar imbuídos desta tarefa, desta força-tarefa de sermos multiplicadores dos bens que recebemos, dos talentos que nos foram confiados, que sejamos o levedo que fermenta a massa, mas não o levedo velho, o levedo novo, da renovação que Jesus trouxe para nós, do entendimento do que é a vida, porque não sabíamos e vivíamos apenas no existir, na sobrevivência. E é que chegado o momento de nós termos despertado para sairmos do painel da ilusão e entrarmos nos ditames da esperança. A esperança de que, acionando os nossos recursos, multiplicaremos os nossos talentos divinos. Vamos refletir. Irmãos, que bênção demorar o nosso pensamento nas lições de Jesus para que nós possamos iniciar o nosso dia com mais alegria, mais esperança, mais confiança em Deus, para que possamos prosseguir confiantes de que tudo que vai nos acontecer hoje, amanhã e por toda a existência é o melhor para nós. Porque estamos sempre aprendendo, estamos sempre revendo conceitos, ideias, melhorando a nossa forma de ser, e isso nos apronta para que possamos nos tornar espíritos cada vez mais lúcidos, mais amorosos, mais dispostos ao bem. Então nós estamos desde ontem estudando um texto de Emmanuel chamado Na Hora da Assistência. E ontem falamos sobre a importância de, ao assistir alguém, receber esse alguém nas portas do coração. Porque é envolvendo com as vibrações de paz, de amizade, de ternura, é se interessando verdadeiramente pelo outro, que nós vamos nos tornando espíritos mais sensíveis e não suscetíveis, porque há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Há espíritos que são suscetíveis a tudo, não suportam nada, choram à toa, qualquer coisa se emociona, então é uma suscetibilidade. Agora, a sensibilidade é a do coração, é a da espiritualidade. E toda vez que nós recebermos alguém no coração, nós estamos nos disponibilizando intimamente para servir com grandeza e desenvolver em nossa intimidade essa sensibilidade para a dor do outro. Então, comentando ainda esse texto, Emmanuel diz assim: quando nós vamos visitar o lar de alguém que está necessitado, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico, afetuosamente reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural, cooperação espontânea, sem traços de censura.
Isso é uma questão muito importante, porque dependendo da nossa personalidade, às vezes nós vamos visitar alguém que está doente, alguém que está necessitado, e ao adentrarmos naquele lar, a nossa mente, nem sempre preparada para a caridade, começa a criticar, mesmo que seja uma crítica íntima. Começa a reparar naquilo que não está bom, naquilo que deveria ser diferente, e começamos a emanar vibrações contrárias ao bem, que no lugar de auxiliar, no lugar de amparar, o espírito não sabe explicar o porquê, mas ele sente um constrangimento. Porque, na verdade, às vezes a boca não pronuncia o que nós estamos pensando, mas somos todos espíritos e registramos plenamente o que vai no coração das pessoas, o que vai na mente das criaturas. Então, a importância de compreendermos que o verdadeiro auxiliar é pautado na base da compreensão, da alegria de contribuir. E ele continua: em lhe servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes o modo ou expressão diferente dos nossos, calando espontaneamente desprimorosos e manifestações de azedume que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Isso é muito importante, porque vamos convidar alguém para o festim. E obviamente que esse festim não é uma festa qualquer, mas é a festa do coração. E aí vamos convidar alguém para estar conosco, sentar à mesa para se alimentar, e muitas vezes começamos a reparar a forma, às vezes, inapropriada no nosso conceito de como aquela pessoa se alimenta, e criticamos e apontamos e tentamos corrigir e damos lições de bons modos, mas na verdade não é para isso que aquela pessoa está ali conosco, mas para as trocas mais profundas. E nos abstrair daquilo que nos incomoda é um exercício que nós precisamos fazer diariamente, para que possamos nos libertar de uma personalidade que critica, que aponta, que quer sempre do nosso jeito. Então, a importância de olharmos para o outro e nos abstrair de tudo aquilo que não é o essencial para aquele momento que nós estamos vivendo. Quantas vezes o nosso pensamento fica preso em querela, em questionamentos improdutivos, e nós deixamos de aproveitar com intensidade aquele momento que para nós e para o outro seria de importante significado. Então, Emmanuel continua: socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparasse nos constrangimentos orgânicos. Olha a importância dessa frase, né, amigos? Todos nós já acompanhamos no médico, no hospital, em algum lugar, um ente querido. Alguém que nós dedicamos toda a nossa consideração, todo o nosso amor. E já acompanhamos e já desejamos que esse irmão, essa irmã fosse atendido da forma mais delicada, mais atenciosa, mais eficaz, mais competente possível.
E às vezes alguém nos chega dolorido da alma, alguém nos chega enfermo nos sentimentos, na forma de sentir, alguém nos chega de maneira cambaleante pelo vício e nem sempre nós oferecemos para esses que nos chegam tudo aquilo que gostaríamos que os nossos, assim considerados, recebessem. Porque muitas vezes temos 2 pesos e 2 medidas. E o quanto isso é doloroso, porque o cristão, o verdadeiro cristão, ele é aquele espírito sempre disposto ao bem, sempre disposto a uma palavra amiga, sempre disposto a dar mais uma chance. Chances e chances e chances e chances e chances, como Deus faz conosco. É muito importante que nós realmente possamos ter esse olhar de acolhimento, profundo acolhimento àqueles que nos chegam. Independente se a sua doença é psíquica, se a sua doença é orgânica, porque como a doutrina espírita nos elucida, é muito intrincado o processo de doença do corpo, da alma, do perispírito. Um azedume, que é próprio de uma personalidade infantil, ela deságua. Esse azedume deságua no corpo físico e causa, com certeza, enfermidades, pequeno mal-estar e, às vezes, grandes mal-estar. Então, acolher aquele irmão que está necessitado é para nós um exercício extraordinário. Acolher da melhor maneira. E ele continua: se aceitamos a incumbência de promovê-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com alhaneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem a nova solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pedem repetição do prato e procuremos satisfazê-lo dentro das possibilidades em nossas mãos, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Olha a importância disso. Muitas vezes nós estamos num trabalho de caridade, nós oferecemos um prato de alimento e o Espírito, ele, naquele momento, a fome é tamanha, a ansiedade é tamanha que ele tem necessidade de repetir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E quando nós observamos isso, muitas vezes abordamos esses irmãos com reprimenda, mas você já recebeu. E sem perceber que cada um tem uma necessidade e que aquele irmão, ele está necessitado da nossa generosidade. Ele está requerindo que nós manifestemos aquela primeira frase que nós lemos dessa lição, que nós manifestemos as nossas qualidades ou os nossos valores que muitas vezes estão enterrados e que eles vêm nos requerer o livre exercício dessas manifestações de afeto. Daí a importância de termos profunda compreensão ante a todos aqueles que nos chegam requerendo de nós alguma coisa, mesmo que seja de maneira repetida. E para finalizar esse texto,
Emmanuel diz assim: na ocasião em que tivermos reunidos em equipe de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom humor. Olha que frase espetacular, né? O auxílio ao próximo necessita de ser recheado de profundo bom humor, de alegria do coração, porque o Espírito, quando ele vem nos buscar, ele muitas vezes está necessitado de tudo. Ele está necessitado de tudo. Então, essa necessidade é principalmente do nosso afeto. E quando nós nos manifestamos com bom humor, os nossos bióforos se desprendem de nós e alcançam aquelas mentes perturbadas, asserenando as suas dificuldades mais íntimas. E ele continua: resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desaprovar-lhes o curso valioso. Nós que sabemos atacar com apreço e solicitude a todos os que representam os pobres transitórios do mundo, que treinamos boas maneiras para comportamentos dignos nos salões da aristocracia da terra, saibamos também ser afáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Que beleza nós pensarmos que o que fomos no passado, ou que ainda somos, que já adquirimos de bons modos, podem ser convertidos em vibrações de aconchego, de esperança, de bom ânimo, sem crítica, sem apontar os defeitos. E Emmanuel termina essa lição dizendo assim: eles não são apenas os nossos irmãos, são convidados do Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar o carinho e a consideração para com ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Então, todas as vezes, como ele mesmo nos afirmou, todas as vezes que servimos alguém que se encontra necessitado, estamos servindo a Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, que nesse momento que nos encontramos em Seu nome, rogamos amparo a todos os nossos irmãos que nos ouvem nesta hora, a todas as famílias, a todos aqueles que estão vinculados ao Seu coração na terra, Senhor. Que nesta manhã gloriosa nós possamos fazer a nossa prece, envolvendo com alegria e bom ânimo, através do nosso pensamento, todos aqueles que amamos, emanando para eles esperança, bom ânimo, confiança em Deus, nosso Pai. Que nesta hora possamos converter as nossas melhores vibrações em prece por aqueles que necessitam de amparo, que necessitam de luz, de confiança, de bom ânimo. Vamos lembrar dos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, rogando a Jesus que possa visitá-los, retirá-los das dificuldades íntimas, fazer aproximar deles aqueles espíritos significativos que vão auxiliá-los
a resolver as questões mais íntimas, as pendências do passado, para que possam se libertar das dificuldades que trouxeram de outras existências. Que neste dia, Senhor, todo o seu amor seja derramado para a terra toda, para todas as famílias, todos os lares. Que nós possamos nos manter confiantes, esperançosos em dias sempre mais felizes. E que o Senhor possa nos amparar, nos fortalecer, para que possamos vencer a nós mesmos, Senhor. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.